meus amigos, minhas amigas, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio onde estamos estudando a obra fundamental que é o Espiritismo, que o próprio Kardec fez a fim de mostrar de maneira resumida do que se tratava o Espiritismo e instigar para que as pessoas tivessem curiosidade para estudar as obras fundamentais, as demais. Esse é o convite, caso você não tenha estudado nenhuma ainda. Aproveite que aqui tem o estudo de todas elas. Comece pelo Livro dos Espíritos, que você vai gostar muito. Nós vamos continuar aqui o capítulo, vamos estudar sobre a alma, né? Nós estamos aqui no capítulo 3 e vamos entrar aqui o resumão sobre a alma. Lembrando que é só um resumo, tem muito mais coisa melhor aí para você estudar, começando no Livro dos Espíritos. Então vamos lá. Qual a sede da alma? A alma não está, como geralmente se crê, localizada num ponto particular do corpo. Ela forma com o perispírito um conjunto fluídico, penetrável, assimilando-se ao corpo inteiro, com o qual ela constitui um ser complexo, do qual a morte não é, de alguma sorte, mais que um desdobramento. Podemos figuradamente supor dois corpos semelhantes na forma, um encaixado no outro, confundidos durante a vida e separados depois da morte. Nessa ocasião, um deles é destruído, ao passo que o outro subsiste. Durante a vida, a alma age mais especialmente sobre os órgãos do pensamento e do sentimento. Ela é, ao mesmo tempo, interna e externa, isto é, irradia exteriormente, podendo mesmo isolar-se do corpo, transportar-se ao longe e aí manifestar sua presença, como provam a observação e os fenômenos sonambúlicos. Olha só, para deixar claro aqui o significado de alma, a alma é nós na sua mais íntima essência. Então imagine que a alma não seja o Evandro, mas o ser que nesta encarnação tem o nome de Evandro. Esta alma é envolvida por um corpo espiritual chamado perispírito, que se modifica de acordo com o planeta que essa alma vai habitar. A essa união de alma e perispírito nós chamamos espírito. E se confunde alma e espírito como a mesma coisa, porque não tem jeito de você ter alma sem corpo espiritual. Esse corpo espiritual nunca é destruído, ele vai ficando cada vez mais leve, mais sutil, mas nunca vai ser destruído. Portanto, alma mais perispírito igual ao espírito. Então, quando a gente fala alma e espírito, é quase a mesma coisa. E aí, este conjunto alma e perispírito, que é o espírito, coabita um corpo físico igualzinho. Então, o nosso espírito, se eu morrer hoje, vai ter exatamente esta aparência que eu tenho hoje nos seus mínimos detalhes. E aí que o espírito pode modificar do jeito que quiser e, se puder, e tiver conhecimento e aporte moral para isso. Beleza? Num resumão, é mais ou menos isso, mas eu te indico aí, faça o curso aqui de perispírito que você vai entender bem mais. 109. Será a alma criada ao mesmo tempo que o corpo ou é criada antes que o corpo? Depois da questão da existência da alma, esta é uma das questões mais capitais, porque de sua solução dimanam as mais importantes consequências. Ela é a única capaz de explicar uma multidão de problemas até hoje insolúveis, por não se ter nela acreditado. De duas uma, ou a alma existia, ou não existia antes da formação do corpo. Não pode haver meio termo. Com a persistência da alma tudo se explica lógica e naturalmente. Sem ela, encontram-se tropeços a cada passo, e, mesmo, certos dogmas da Igreja ficam sem justificação, o que tem conduzido muitos pensadores à incredulidade. Os espíritos resolveram a questão afirmativamente, e os fatos, como a lógica, não podem deixar dúvidas a esse respeito. Admita-se, ao menos como hipótese, a persistência da alma, e veremos aplanar-se a maioria das dificuldades. Então, sim, parece aquele negócio assim, o Tostines é fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é mais fresquinho? Só os velhos entenderão, só os mais velhos. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Mas é evidentemente que a alma preexiste ao corpo, e até mesmo porque as várias vidas, cada vida você tem um corpo diferente, né? Então,
110. Se a alma já existia antes da sua união com o corpo, tinha ela sua individualidade e consciência de si? Sem individualidade e sem consciência de si mesma, seria como se não existisse. Exatamente. Então, não é aquele negócio de depois que a gente morre, a nossa alma volta para o todo. Aí não tem individualidade e não tem consciência, aí seria a mesma coisa do nada, né? 111. Antes da sua união com o corpo, já tinha a alma feito algum progresso ou estava estacionária? Progresso anterior da alma é simultaneamente demonstrado pela observação dos fatos e pelo ensino dos espíritos. Sim, claro que tem que ter feito progresso, né? Não daria para estar estacionária. 112. Criou Deus as almas iguais moral e intelectualmente ou as fez mais perfeitas e inteligentes umas do que as outras? Se Deus as houvesse feito umas mais perfeitas que as outras, não conciliaria essa preferência com a justiça, sendo todas as criaturas obra sua, porque dispensaria ele do trabalho umas, quando impõe a outras para alcançarem a felicidade eterna. A desigualdade das almas em sua origem seria a negação da justiça de Deus. Se a gente acredita num Deus justo e bom, todas as almas são criadas do zero iguais, né? Não tem privilégio aí não. 113. Se as almas são criadas iguais, como explicar a diversidade de aptidões e predisposições naturais que notamos entre os homens da Terra? Essa diversidade é a consequência do progresso feito pela alma antes da sua união ao corpo. As almas mais adiantadas em inteligência e moralidade são as que têm vivido mais e mais progredido antes de sua encarnação. Entendeu? Mais simples. Claro que há diferença, mas Deus cria a todo momento, ou seja, as almas estão sendo criadas neste momento por Deus. Então, ele as cria iguais, todas. E aí, quando a alma é mais adiantada, moralmente, de inteligência, se deve a mais tempo de vidas, entende? Então, são almas mais antigas, que passaram por um monte de fases, de estágios. E almas, como por exemplo de Jesus, espíritos felizes, aí são infinitamente mais antigas, antes da constituição até do planeta Terra. 114. Qual o estado da alma em sua origem? As almas são criadas simples e ignorantes, isto é, sem ciência e sem conhecimento do bem e do mal, mas com igual aptidão para tudo. A princípio, encontram-se numa espécie de infância, sem vontade própria e sem consciência perfeita de sua existência. Pouco a pouco o livre-arbítrio se desenvolve, ao mesmo tempo que as ideias. Mas claro, impossível, né? Veja aí, Livro dos Espíritos, questão 114 e seguintes. Aí você vai ver que é bem interessante. Tem aqui no canal, é só procurar. 115. Fez a alma esse progresso anterior no estado de alma propriamente dita ou em precedente existência corporal, ou seja, encarnado? Além do ensino dos espíritos sobre esse ponto, o estudo dos diferentes graus de adiantamento do homem, na Terra, prova que o progresso anterior da alma deve fazer-se em uma série de existências corporais, mais ou menos numerosas. Segundo o grau a que ele chegou, a prova disto está na observação dos fatos que diariamente estão sob os nossos olhos. Livro dos Espíritos, questão 166 a 222, ou Revista Espírita de abril de 1862. Né? Pela justiça, isso é um resumão, então corre lá para o estudo do Livro dos Espíritos que você vai saber um pouquinho mais, e pela lógica e pela justiça de Deus, né? Que bom que tudo é assim. Beleza? No próximo episódio nós vamos falar sobre o homem durante a vida terrena. Eu te espero, você não vai perder, né? Até lá. Tchau.